Tá bom. Gente, eu recebi uma pergunta aqui, ela é a seguinte: autista tem dificuldade em interpretar o que estão sentindo? E se consegue, é mais difícil para eles abstraírem em palavras e explicar para outras pessoas? Bom, o que eu tenho percebido e por meio de relatos deles próprios, né, dos meus pacientes, a resposta para isso é sim. Eles possuem uma dificuldade em abstrair e identificar o que eles estão sentindo e também abstrair e transformar isso em palavras. Porque o que normalmente a gente percebe? Muitos deles relatam, eu vejo que essa percepção, essa capacidade de perceber emoções, tem a ver muito com a questão do processamento sensorial. Esse processamento sensorial, ele acontece de uma forma distorcida, né, nas áreas cerebrais do autista. É engraçado porque, assim, muitas vezes há relatos de pessoas que me falam assim, que por essa dificuldade nesse processamento, eles têm dificuldade de perceber se a sensação que eles estão tendo, ela é fisiológica ou ela é emocional. Distinguir, não é claro isso para eles. Muitas vezes eles me relatam, por exemplo, que eles não sentem fome, ou que às vezes eles estão sentindo fome e eles não sabem se eles estão com dor de barriga, com ansiedade ou com fome. O desconforto, por exemplo, no estômago. E é comum também algumas distorções do tipo a percepção, existe uma estranheza, às vezes, em pensar, por exemplo, assim, qual que seria sentir sabor da cor verde? Quem sente sabor de cor? Cor é um estímulo sensorial visual, né? Ele não é paladar. Mas alguns autistas relatam, por exemplo, sentir sabor de cor, da cor verde. Então, isso é uma distorção do processamento sensorial, que normalmente a gente fala que acontece. E identificar uma emoção, por exemplo, assim, se emoções do tipo raiva ou irritabilidade é uma coisa mais fácil de sentir, porque elas são mais básicas, são claras. Mas emoções, muitas vezes, como saudade, ou, por exemplo, como, sei lá, inveja, ou alguma emoção que é mais sutil e que se confunde muito com emoções sensoriais de necessidades fisiológicas, às vezes é bem confusa e difícil de ser percebida. Então, sim, autista tem dificuldade em perceber, interpretar e reconhecer em si mesmo as suas próprias emoções. E outra coisa é a questão de abstrair-se em palavras. Outra coisa, quando a gente fala no déficit, vai para a questão do déficit da comunicação social, tem muito a ver com o uso funcional da linguagem, que é o que a gente chama de pragmática da linguagem, que é essa capacidade de você saber eleger, organizar, né, uma experiência, uma sensação num lexo, em palavras. Então, parece fácil para eu que não tenho dificuldade expressar, identificar e pôr para fora. Agora pensa, quem tem dificuldade em interpretar a sensação, como que você vai explicar uma coisa que você não entende o que é? É muito difícil. E sem falar que às vezes você não acha, lembra, a sensação, ela é precursora, ela dá o tom para que a gente possa compreender, para que a gente possa nomear, para que a gente possa dar sentido, para que a gente possa dar significado. Então, se eu tenho um déficit, uma quebra na minha capacidade de interpretar a emoção, na hora de transmitir isso também vai ficar quebrado, também vai ter dificuldade para expressar isso. Então, muitas vezes eles desviam, eles fogem e realmente, se você aperta ou tenta explicar o que você está sentindo, o que você está sentindo, me conta, isso é extremamente angustiante, porque eles querem, mas eles não sabem como fazer, né? E outra coisa que eu achei muito interessante foi um comentário que uma pessoa fez
sobre a questão, assim, a gente fala muito essa questão, neurotípico, né? O transtorno, o cérebro, o desenvolvimento neurotípico e o cérebro ou o desenvolvimento atípico. Uma pessoa, ela fez o seguinte comentário, né? Uma pessoa que está dentro do espectro, que foi a questão de que neurotípico, ela quis explicar o que seria o neurotípico, que neurotípico seria o desenvolvimento neurológico de algo que condiz com as expectativas adequadas para a sociedade. Gente, quando a gente fala de desenvolvimento neurológico, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, nós não estamos falando de algo que é uma expectativa social. Nós estamos falando de algo que é científico. Então, assim, existem estudos, existem critérios que foram estipulados para que se falasse nos marcos do desenvolvimento neurológico. Existem estruturas cerebrais muito complexas e a gente está falando de um funcionamento adequado e que normalmente condiz com o desenvolvimento de todo e qualquer ser humano. Então aí convencionou-se que por ser um desenvolvimento que amadurece e que faz com que as pessoas possam desenvolver, a partir desse amadurecimento, habilidades que permitem elas funcionarem de uma forma saudável, integrada e adaptativa, então fala-se de um desenvolvimento típico. Então não tem a ver com que, porque as expectativas da sociedade, porque aí realmente existe uma questão de como se quisesse pegar tudo que é atípico neurodivergente e enquadrasse no modelo típico normal. E lembre-se, o que é normal nem sempre é o que é correto. Normal, às vezes, o normótico, ele tem a ver com uma questão de mais comum, mas nem sempre o que é mais comum é o que é correto. Então, mas é importante se entender que quando a gente se fala de neurodesenvolvimento, do que se é esperado dentro de marcos de desenvolvimento, é uma coisa científica, é uma coisa pautada em um critério universal de desenvolvimento, ok? Então, é isso. Fica a resposta para essa questão e fica essa observação em relação ao que é neurotípico e o que é um cérebro atípico, tá bom? Qualquer dúvida, vocês continuem mandando. Pergunta que eu respondo, ok? Até mais, tchau, tchau.